Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. No ar mais um programa Sala de Opinião e hoje com um convidado muito especial. É o Dr. Fábio Roberto. Ele é defensor público e vai falar sobre direito do consumidor. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, doutor Aparício. Obrigado a todos. É um prazer enorme estar com vocês e falar de um tema tão diário e tão constante na vida de todo mundo, né? Quem nunca passou um problema que envolve o direito do consumidor? Então, doutor Aparício, estou à disposição da Sala de Opinião para a gente comentar um pouco. O direito do consumidor é algo que é direito, né? E qual o papel da defensoria nesse aspecto? Doutor Aparício, o direito do consumidor às vezes relaciona-se com as pessoas hipossuficientes. Então você que está aí, que não tem condição de pagar advogado particular, você pode buscar a defensoria pública para defender os seus direitos. E quando há relação de consumo, eu tenho um fornecedor e tenho um consumidor que compra um produto e eventualmente tem algum problema nessa relação de consumo, doutor Aparício, a pessoa que não tem condição de pagar advogado, se não tiver a defensoria pública, não vai ter o seu direito fundamental que está previsto na Constituição garantido. Então ele busca a defensoria pública e vai ter o seu direito defendido. Nesse momento em que vivemos de crise econômica, de dificuldades financeiras de quase toda uma população, esse é um trabalho que aumenta muito no diário, né? Quer dizer, aquela história que aumentou o preço de uma forma exorbitante, vendeu um produto que não era bem aquele produto que eu quis, que eu queria comprar, adquirir, e aí entra a defesa. A defesa do consumidor, e isso é importante, porque como o senhor colocou, quando a sociedade começa a ter uma produção em massa e um consumo em massa, e que há um estímulo constante diário pelo consumo, logo a quantidade de problemas que possam existir, dependendo da sociedade, vai ampliando cada dia mais. Então a questão do consumidor no Brasil é importante. Veio a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, e traz como direito fundamental a proteção do direito do consumidor. Por quê?
porque naquele momento já surgiam os grandes problemas desse consumo em massa, doutor Aparício, desse estímulo ao consumo constante. Então hoje, quem não consome diariamente? Você sai, vai comprar um pão na padaria, relação de consumo. Você pega um transporte, ainda que público, prestado por concessionária, você está realizando a relação de consumo. Se você liga para uma operadora reclamando de um problema na internet, relação de consumo. Então, a relação de consumo está ligada diariamente com as pessoas e é preciso defender. Doutor, o que prevê dentro dessa postura essa defesa? O que prevê? O Código de Defesa do Consumidor traz vários direitos, vários princípios. Um deles, que é principal, né, que é a chave do direito do consumidor, é a boa-fé objetiva nas relações de consumo. O fornecedor tem que trazer, por exemplo, explicações claras, objetivas e transparentes na relação de consumo para que o consumidor, ao realizar o consumo, tenha consciência de que não está comprando gato por lebre. Dias desse eu fui ao mercado e aconteceu um fato interessante. Eu fui na prateleira de frutas comprar um tipo de laranja, estava lá uma plaquinha, Laranja Bahia. Aí, não tive dúvida, Laranja Bahia, comprei a Laranja Bahia. Cheguei em casa, deparei com aquelas frutas, era outro tipo de cítrico, não era laranja. E nesses casos, por exemplo, o consumidor, qualquer consumidor vai ao mercado, tá lá a taxa, lá, determinado produto, você compra aquele produto, e chega em casa, o produto não é nada daquele. Isso não só esse não tipo é de só fruta, laranja, não é só laranja. Mas isso acontece desde a questão da compra com a laranja, até, por exemplo, eu entro na internet, é a mesma situação que o senhor está colocando. Eu entro na internet, compro uma bicicleta. Essa bicicleta vai chegar na minha residência, e quando eu chego na minha residência, não era aquilo que eu queria, né? Então, por quê? Porque talvez faltou no site do fornecedor a informação correta, por exemplo, sobre aro, tamanho, dimensões e até mesmo o diâmetro do pneu. E eu preciso agora receber o produto e eu faço o quê? Então, nessas duas situações, a do senhor e a do senhor João, que comprou pela internet, teve a bicicleta ruim, ou outro produto, por exemplo, colchão, eu tenho a possibilidade, por falta de informação, nos dois casos, de acionar o fornecedor para que ele faça a devida troca do produto que estava, por exemplo, no supermercado com a etiqueta produto A. E aí o senhor leva em casa e percebe que o senhor comprou um outro produto. Aí o senhor volta ao supermercado com a nota fiscal e eu sempre digo, né, qualquer relação, primeiro nós temos que buscar resolver amigavelmente, nada como uma boa conversa. Você vai ao fornecedor, fala para ele, meu camarada, eu comprei gato por lebre, vamos trocar? Vamos. Se ele resolver trocar, ótimo, não temos problema. E se ele não resolver? Aí eu tenho que acionar os órgãos de proteção do consumidor, por exemplo, a Defensoria. Então vamos repetir o que fazer no caso do consumidor se sentiu lesado, né? O que fazer para ele poder garantir os seus direitos de consumidor? Primeira coisa, ao comprar algo, guarde sempre a nota fiscal. Aquele é seu comprovante e aquilo é que vai trazer uma ligação entre você e o fornecedor, você e o supermercado, você e o lojista. Então, você se dirige e comunica ao lojista que aquilo está incorreto. Vamos supor, se a compra foi feita pela internet, eu ligo para o fornecedor e ali é importante você, e a dica que eu deixo, doutor Aparício, é que você guarde sempre a informação de quando ligou, com quem falou, qual o horário e o número do protocolo. Porque, eventualmente, uma ação judicial, você colocando isso, você traz uma certa, digamos, segurança no que você está falando. Então, você vai acionar o fornecedor e ele vai ter que trocar. Se ele não trocar, você vai buscar, por exemplo, a Defensoria Pública ou, até mesmo em alguns casos, o Ministério Público, que tem uma promotoria de defesa do consumidor. Além disso, doutor Aparício, dependendo da dimensão do problema, se não for um problema muito simples, mas sim um problema que envolva, por exemplo, uma fraude,
um estelionato, você pode buscar as delegacias especializadas de proteção do consumidor. Então, recentemente, aconteceu em nossa cidade um grande golpe com passagens aéreas. A pessoa ia à agência, pagava pelo serviço que você iria usufruir após. Normalmente você compra passagem aérea com antecedência, 3, 4 meses, com muita antecedência aqui em Porto Velho e aqui no Brasil como um todo, você tem esse problema. E aí você chega no aeroporto, não existe a sua passagem. Então aqui há um indício forte de crime contra as relações de consumo e pode também configurar estelionato e até fraude contra o consumidor. Então você pode buscar, nesses casos complexos, a delegacia especializada de direito do consumidor, que em sua cidade, seja no Cone Sul, seja no Brasil, seja em Porto Velho, seja em Salvador, sempre vai ter uma delegacia especializada para trabalhar essas questões. Uma das coisas interessantes que, falando em passagens aéreas, constantemente se vê em Facebook, nas redes sociais, oferecimento de passagens aéreas com preço lá embaixo, hoje, só hoje, e um estímulo para que o consumidor vá lá e caia naquelas arapucas, né? Que às vezes nem tem, né? Nem existe, nem né? Existe. Isso já é uma prática rotineira em que, com certeza, deve aparecer esses casos na defensoria, né? Sim. A questão aqui, doutor Aparício, é provar se houve ou não oferecimento de quantidades razoáveis de passagens aéreas ou de outro produto também. Às vezes você tem um folder, um comunicado, uma publicidade que fala, galinha a 50 centavos. Né? Se o valor for razoável, ele vai ter que demonstrar se a quantidade de galinha que ele colocou à disposição, mas pode ser frango, pode ser outra coisa também, é suficiente para aquela venda. Além disso, no papel publicitário ou no meio publicitário que foi veiculado a questão da publicidade, tem que informar a quantidade, porque o consumidor tem que ter informações claras e objetivas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Se perceberem que é uma publicidade enganosa, há também de se buscar os órgãos protetivos do consumidor, como a gente já falou anteriormente. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca,
Orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião e aqui com o Dr. Fábio, falando sobre defesa do consumidor. Dr. Fábio, um dos problemas constantes que se vê também é o consumidor entrar no mercado, no shopping, comprar um determinado produto elétrico e levar para sua residência e o produto não funciona, né? Venderam com voltagem errada, venderam com problemas sérios e existe prazo para reclamar, existe uma série de consequências que isso pode gerar caso o shopping, o mercado, a loja não receba. Mas também o prejuízo grande para o consumidor que pode existir. A grana não é fácil. Não, né? não é. Então, a grana não é fácil. E precisamos proteger o consumidor. Sim. Quais os procedimentos para devolução e para conserto do material que eu adquiri? Essa questão é assim, todos os dias a gente vê isso diariamente, tanto na Defensoria Pública ou se você tiver um amigo, você sabe que aconteceu isso. Né? Eu vou só separar as situações para ficar mais claro para vocês que nos acompanham aqui na sala de opinião. Eu tenho a primeira situação, a compra foi pessoal. Eu vou ao supermercado, me dirijo ao shopping, eu vou a uma quitanda. Então, essa compra é pessoal. E a outra situação é, eu pego o telefone, ligo para o fornecedor e peço um produto. Entro na internet, ligo para o fornecedor e compro o produto. Eu tenho compras presenciais e eu tenho aquelas compras não presenciais. Dependendo da situação, você tem o direito de arrependimento, independente se o produto está certo, se está correto, mas eu posso me arrepender e devolver isso em 7 dias. Só que esse direito ao arrependimento, você só pode exercitar se a compra foi por telefone, por internet, por correspondência, que são compras não presenciais. 7 dias. E a compra presencial? Aniversário de sua esposa, você vai ao shopping, compra um presente, chega em casa e ela não gosta. Essa compra não é não presencial. Haveria o direito de arrependimento pelo Código de Defesa do Consumidor? Não há. Só há se a compra for não presencial. Agora, na relação de consumo, impera a boa-fé objetiva e o dever de informação, doutor Parício. Então, sempre que você for comprar presencial, é importante que você deixe claro ao fornecedor, ao lojista, se você tem o direito de trocar ou não. E se ele falar, não, você pode vir aqui amanhã e trocar, ou daqui a 7 dias. Então, por favor, coloque aqui na nota fiscal o carimbo de que eu posso trocar esse produto. Por quê? Porque pelo Código de Defesa do Consumidor, a compra presencial não tem o direito ao arrependimento. Se fosse por telefone, por internet, por correspondência, eu posso devolver o produto, mesmo que ele esteja bom. Né? Uma outra situação, saindo um pouco da troca, porque eu me arrependi, saio um pouco dessa situação. A outra situação é, eu comprei um produto e o produto está com defeito. Aqui eu não estou dizendo arrependimento. Aqui uma questão o produto que eu comprei não serve. Comprei esse copo, o copo está furado. Não serve. E aí eu tenho que acionar o lojista ou o fornecedor, porque ele tem a obrigação de resolver o problema em 30 dias. 30 dias para resolver um problema de produto que não serve, que está com defeito, que está danificado. Mas aí tem aquela pergunta, né? Mas doutor, eu comprei um celular, o celular chegou e ele funciona, mas a internet não funciona. E eu só comprei meu celular porque eu preciso me comunicar
pelo celular com os meus clientes. Então esse produto, ele é um produto essencial. Ele é um produto que você não pode deixar de ter. Então o prazo de 30 dias é reduzido e o conserto tem que ser imediato. Uma questão, por exemplo, eu compro um celular, hoje tem uma série de celulares caros aí, smartphone, eu comprei, fui para casa e percebi que aquele aparelho está com defeito. Eu volto à loja e eu gostaria de trocar. E aí eu tenho um empecilho, porque o vendedor não vai me querer trocar de imediato. Não, o senhor não tem direito, fica aqui para consertar. Eu não quero consertar, eu comprei um aparelho novo, entendeu? Eu não vou deixar meu aparelho, eu quero que o senhor troque o meu aparelho está com defeito. E aí? A questão aqui é de garantia, né? O que acontece? Se na hora da compra, a relação que foi estabelecida foi de que você pode trocar o aparelho aqui na loja dentro do prazo X, normalmente 7 dias. Normalmente as lojas falam, você pode trocar o produto se não funcionar aqui mesmo na loja em 7 dias. Fala. Ponha no papel. Coloque no papel isso. Por quê? Porque pelo Código de Defesa do Consumidor, o prazo para consertar é de 30 dias. Saiu da loja, se não tiver no papel, ou se a relação entre vocês dois não for estabelecido de que a troca pode ser imediata dentro de um prazo na própria loja, vai ter que ir para o conserto. Agora, uma outra discussão. No mesmo dia? No mesmo dia. Eu não posso trocar por outro aparelho? Não, não pode. Assim, não é que não possa, é que o estabelecimento não está obrigado, porque aí entra a garantia do fornecedor. Agora, uma outra discussão é, e se me causar danos? Porque eu comprei o aparelho, porque eu preciso do aparelho. Exemplo, né? Eu sou médico e o meu aparelho quebrou e eu preciso, sou um médico plantonista ou sou um médico que trabalha em uma determinada área que tem cirurgia de urgência, eu preciso do produto. Se você se sentir lesado por conta de uma falha desse produto na prestação do serviço, demonstrando isso em uma ação, é possível buscar, por exemplo, danos morais, pelo aborrecimento e até mesmo pela perda do tempo útil. O que é isso? Eu fui na loja várias vezes, tive que ficar sem celular, tive que comprar um outro celular, eu perdi uma cirurgia, um paciente meu me ligou e minha imagem ficou comprometida, aí eu vou resolver isso no campo dos danos morais, porque eu sofri um prejuízo extrapatrimonial decorrente de uma falha de prestação de serviço. Ou então, você comprou um outro aparelho, porque aquele você não poderia esperar 30 dias. Outra coisa interessante que alguns casos que muitas vezes se vê falar é com relação ao cartão de crédito. O cartão de crédito é algo fabuloso, né? Algo assim que deixa não só as mulheres como os homens também muito à vontade nas compras, né? Às vezes até sem controle. E sem controle, essa é a situação. Por exemplo, eu saio com a minha esposa, vou a um shopping, vou a uma loja e me vejo numa situação constrangedora de, não, eu quero isso aqui, tenho que comprar isso aqui para meus filhos, e acaba eu envolvido num processo emocional e faço uma compra fora do meu padrão econômico. E chego em casa e entro em desespero, né? Qual o procedimento que devo fazer para tentar devolver esse produto ou tentar sair dessa situação, que é uma situação difícil e constrangedora? Primeira coisa, não há de ter um planejamento, principalmente familiar, nas relações de consumo, para não efetuar uma compra fora do seu perfil. Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque atinge muitas pessoas. Muitas pessoas, no impulso do consumo, compra e não tem como pagar. Dependendo da situação, que não é a situação colocada pelo Dr. Parícia, a gente pode discutir o hiperendividamento, né? A pessoa é exposta a muitas práticas comerciais e publicitárias e aí ela cria
um ambiente de hiperendividamento, e aí a gente tenta demonstrar em um processo que é complicado e é muito difícil de obter prova, que ela está com o comprometimento da sua vida, inclusive, às vezes, subsistência e dignidade da pessoa humana, e aí a gente tenta anular aquela relação de consumo. Repito, isso é muito difícil de se fazer em um processo judicial, só em casos extremos, porque senão, doutor Aparício, daqui a pouco a gente vai estar... O defensor público diz que eu posso comprar e não pagar. Você tem que comprar e tem que pagar, senão você vai ter, inclusive, seu nome restrito para futuras compras no SPC e no Serasa. Doutor Fábio, mas é algo que muitas vezes acontece, né? São fatos que eu já presenciei e já vi esse tipo de comportamento de pessoas que muitas vezes, até pacientes, né? Que é outro aspecto que eu gostaria, por exemplo, um paciente meu em surto. Sim, sim. Como proceder nesse caso? Por exemplo, pega o meu cartão, quer dizer, pode ser filho, pode ser um amigo, se eu pego, sabe sua senha, ou a esposa também em surto, está doente, e vai e faz uma compra absurda, em que, na realidade, eu não vou ter condições de efetuar esses pagamentos. Essa questão é uma questão delicada, porque tem vários aspectos. Primeiro aspecto, eu vou ter que demonstrar que na hora da compra era visível que ele estava em um momento de surto. Porque o fornecedor também não tem como adivinhar. Por exemplo, eu chego com um cartão de crédito, o cartão de crédito é dinheiro, né? E se eu passo o cartão de crédito, tem um dinheiro na conta ou em um prazo determinado, e o fornecedor não consegue identificar pelos traços comportamentais e sociais daquele cliente que ele está em um momento de surto, né? E aí é muito difícil você anular essa compra por uma questão também de boa-fé do fornecedor. Diferente é se o paciente, como o senhor colocou aqui, ele está visivelmente transtornado e você percebe como fornecedor, e aí ele tem que provar isso até com as câmeras do lojista, que ele está em surto. Aí eu consigo anular, porque ele não tem o discernimento, a capacidade, né, de saber o que ele está fazendo ou não. Acontece muito com as crianças, né, ou os adolescentes. Então, alguns estabelecimentos precisam ter muito cuidado ao realizar uma compra com um adolescente, por exemplo, que tem que estar assistido pelo seu responsável, porque dependendo dessa compra, ela pode ser anulada depois. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho.
transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião, e aqui com o Dr. Fábio Roberto, defensor público, falando sobre defesa do consumidor, os direitos e os deveres, né? Não é só direitos, deveres também, né, doutor? Doutor, nós vivemos, por exemplo, na nossa cidade, Porto Velho, um problema grave de transporte público, concessionária, serviço e a população precisando se deslocar para o seu trabalho, né? A garotada para a escola. E a situação é uma situação que há críticas e dificuldades de todos, de toda uma cidade com relação ao transporte coletivo. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que o cidadão, o que o município, né, e o cidadão podem fazer com relação à concessão dessa concessão. O transporte público, muita gente pensa, transporte público não tem relação de consumo, né? E essa pergunta do doutor Paris é importante por isso. Eu tenho duas formas de prestação desse serviço. Uma forma é o próprio município que tem um órgão ou vinculado à Secretaria de Transporte, por exemplo, e presta esse serviço. Neste caso aqui, não há relação de consumo, se aplica as normas puras de direito administrativo. Só que há situações, e a maioria esmagadora das cidades no Brasil, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, a prestação de contas, ou a prestação do serviço público de transporte é feita por uma empresa concessionária. Aqui eu tenho relação de consumo e tem que ser observado também os direitos dos consumidores. É um absurdo que em várias cidades do nosso Brasil tem um problema, por exemplo, de falta de continuidade do serviço público. Hoje o transporte passa 7 horas da manhã, amanhã 8 horas da manhã, depois de amanhã 8h30 da manhã. Continuidade. No sábado tem um transporte público, no domingo não tem nenhum transporte público. Então, por exemplo, em algumas localidades aqui da nossa cidade, eu tenho um transporte que é suspenso para uma comunidade, um bairro, no domingo. Por quê? Porque a alegação é de que esse transporte, por servir a cidade universitária da Federal, e a universidade está fechada aos domingos, ele não circula. Então eu tenho um problema. Como se tivesse ninguém naquela região. Como se não tivesse ninguém na região. Um outro problema também muito sério é a questão da precariedade dos coletivos, dos ônibus, né, que não tem acessibilidade, que, por exemplo, às vezes não tem a mínima condição. Em determinadas cidades eu tenho o problema do calor, como é o caso de Porto Velho, e que precisa ter ônibus com determinado mecanismo de ventilação. Isso tudo faz parte do direito do consumidor ligado ao direito do usuário de um serviço público. Então, o transporte público precisa, no Brasil, ser encarado com muita seriedade para observar qualidade, pontualidade, continuidade, para não ser ininterrupto. Esse transporte ele tem que atender, por exemplo, a uma questão da modicidade da tarifa. O preço tem que ser compatível com o serviço prestado. E o senhor me fez a pergunta, como o usuário pode? Porque ele vai falar isso sozinho, eu sou sozinho. Fazer uma reclamação de um poste desse, não vou ter. Ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. E aí você precisa ter consciência de buscar os mecanismos de controle social e os órgãos de controle social. Então, por exemplo, você em sua cidade tem o Conselho Municipal de Direito do Consumidor. Ou no seu estado, Conselho Estadual de Direito do Consumidor. Beleza. Eu também tenho a Defensoria Pública, que serve para proteger e tutelar os direitos coletivos, porque eu tenho aqui vários usuários que estão tendo problema com a prestação de serviço público e tem uma modalidade de direito coletivo, a Defensoria Pública. E também tem o Ministério Público,
você pode entrar no site desses órgãos nacionais e buscar fazer uma reclamação, uma notificação. E com certeza eles vão buscar averiguar e fiscalizar. Além disso, é preciso que as secretarias municipais, e dependendo do transporte, pode ser intermunicipal, então eu tenho também as secretarias estaduais, busquem mecanismos para ouvir a satisfação do cliente, do usuário, porque inclusive, doutor Aparício, está na legislação federal de que a prestação do serviço público tem que ter o controle e a fiscalização social e os usuários têm que participar desse processo. Outro assunto interessante e importante, nós vivemos numa região em que precisamos muitas vezes viajar para outros estados. E o transporte aéreo é uma das saídas muito importantes para todos nós, se locomover de um estado para outro pela própria distância. E essas passagens, elas abusam, né, do bolso do consumidor. É algo que parece que é incontrolável para a nossa região. São absurdos os valores, os preços em que essas companhias cobram os trechos de passagem para qualquer parte do Brasil. E para a nossa região é algo absurdo. Existe alguma coisa no sentido de um controle com relação a esses valores e as dificuldades que tem muitas vezes, se cancela o voo, não tem como devolver, não se coloca em outro voo, não devolve o dinheiro, os valores que eu comprei a passagem. Como que fica esse processo? Aqui é um serviço público, né, transporte aéreo, que tem uma legislação federal e o controle é do governo federal, dependendo do aeroporto, esse controle é do governo federal. Às vezes tem aeroportos que também têm uma abrangência um pouco menor. O grande problema, doutor Aparício, é que a agência reguladora, ANAC, responsável pela aviação civil, muitas vezes não faz um controle dos custos das empresas aéreas e aprovam modalidades de cobrança e de custeio dessa tarifa sem nenhum tipo de controle. Né? O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Federal, eles são os órgãos que têm a possibilidade de fazer o controle e a fiscalização. É preciso ter uma tarifação proporcional ao custo, lembrando que a nossa Constituição optou pelo livre comércio e pela liberdade de comércio, de mercado. Então, não é possível, pela Constituição, uma tarifação, mas é possível o controle de como é feito o custo dessas empresas para que não haja cobrança abusiva, que é, inclusive, um direito do consumidor não ter essas cobranças abusivas. Uma outra questão importante que o senhor colocou também é a questão de cancelamento de voo e também de atraso de voo, já estendendo um pouco esse assunto. Aqui nós temos uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil que traz vários direitos aos usuários em caso de cancelamento de voo. No caso de cancelamento de voo, é preciso que a empresa reacomode você em um voo. E se isso gerar prejuízo, você pode buscar o judiciário para ingressar com uma ação, seja pela Defensoria Pública, se você não tiver condição, ou um advogado particular, porque a empresa precisa cumprir a resolução da ANAC, que diz que eu preciso comunicar com antecedência que eu vou cancelar o voo, eu preciso realocar ele em um voo. Se eu não tiver um outro voo disponível pela minha empresa, eu preciso colocar em outra empresa. Mas se tudo isso for feito e você ainda assim tiver tido um prejuízo, por exemplo, eu tinha que estar em uma cidade para uma consulta no dia X PTOZ. Eles te reacomodaram, mas o horário que você chegou lá foi um horário depois que você deveria chegar e você perdeu a sua consulta. Você pode entrar com ação contra a empresa ainda assim.
E no caso de atraso de voo? No caso de atraso de voo, você tem direitos, por exemplo, dependendo da quantidade do período do atraso, a se comunicar com seus familiares. Se o atraso for muito grande, eles vão ter que fornecer alimentação. E se for ainda um pouco maior, eles vão ter que fornecer, por exemplo, um hotel, transporte para o hotel, alimentação, ligação para a sua família, e ainda assim você pode ingressar com outra ação para defender os seus direitos, por exemplo, a apurriação que você sofreu. E as companhias realmente fazem isso? Eles são obrigados a fazer. Se não fizer, você inclusive pode entrar no site da agência reguladora, www.anac.gov.br, e lá tem um link que é usuário, e você pode fazer ali uma notificação, uma reclamação, que a empresa vai pagar uma multa altíssima, além da indenização que ela vai ter que te reembolsar. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião. E o nosso assunto aqui é direito do consumidor. Doutor Fábio, nós estávamos conversando sobre passagens aéreas, valores e uma série de questões com cancelamento de voo. Mas uma das coisas também importantes é que precisamos abordar: extravio de bagagem. Muitas vezes você chega e sua bagagem não chega, vai chegar uma semana depois ou não chega. E é um saco, É um saco. Você vai fazer um voo internacional, chega num país desse aí, ou no outro estado, que não consegue, volta sem os seus pertences, tem que comprar tudo, uma dificuldade muito grande, e às vezes é um prejuízo imenso, né? Como que o senhor vê isso? Primeiramente, é um absurdo que um serviço aéreo, que nós pagamos uma tarifa, que é a taxa de embarque, muito alta, né? E que o serviço tem um problema muito sério. Extravio de bagagem. Isso a empresa tem que se responsabilizar. Ah, a culpa não foi minha, a culpa foi do aeroporto. Não. Você compra uma passagem, você tem que sair do lugar e chegar no outro, inclusive com sua bagagem. Se houver, por exemplo, extravio da bagagem, pela resolução da ANAC, a empresa tem um prazo de 7 dias para encontrar e te devolver se o voo for nacional. Se o voo for internacional,
há uma convenção internacional que fala em 21 dias. Mas tudo bem. Mas nunca aconteceu com você, Fábio? Né? Já várias vezes. Tanto em voo doméstico como em voo internacional. E o que fazer? Eu vou ficar 7 dias em um hotel, sem roupa, sem pasta de dente? Não. Você pode efetuar compras de elementos ou objetos importantes em uma viagem, inclusive roupa, bagagem, mala e tudo mais. Guarde a nota fiscal. No caso do extravio da bagagem, a primeira coisa que você tem que fazer ao desembarcar e verificar que sua mala não chegou é procurar um funcionário e exigir que ele preencha um formulário de irregularidade de bagagem. É importante buscar isso, porque uma prova de que você, no saguão, na entrega das malas, você não obteve a sua mala. E aí a empresa vai preencher um formulário, você vai guardar isso e vai aguardar a localização dessa bagagem. Se no meio termo dessa localização você precisar de objetos, de roupa, de pasta de dente, sandália, sapato, compre, guarde a nota fiscal. Agora também não dá para abusar, né? Não dá para você ir em uma loja e comprar um vestido de R$5.000, mas você tem o direito de comprar esses objetos e, eventualmente, exigir da empresa o ressarcimento. Mas Fábio, é fácil ressarcir? Só chegar lá com a nota fiscal? Não é tão fácil assim. Dificilmente, pelo menos nos meus casos que eu tenho acompanhado como defensor, e até no meu mesmo, dificilmente eles vão te reembolsar num amor. Mas você pode, de prova do comprovante de irregularidade, formulário de irregularidade, nota fiscal e outros gastos, dá para a gente ingressar com a ação e você buscar o ressarcimento pelo dano material e pelo dano moral. Outro aspecto interessante com relação à passagem aérea, a voos, é com relação, por exemplo, eu comprei uma passagem, de última hora não embarquei naquele voo, comprei ida e vinda e depois embarquei em outra companhia e no dia que eu vou embarcar para utilizar a minha passagem, aquela passagem que eu adquiri, que eu paguei, eu vou no aeroporto, a minha passagem não tem validade porque eles, a companhia, resolveu por conta própria desmarcar o meu retorno. Doutor Parício, isso é uma brincadeira, né? Porque a gente compra a passagem ida e volta. E quem nunca aconteceu isso? Todos nós já passamos por isso. E é importante essa pergunta porque você tem que saber os seus direitos. Agora tem uma resolução recente, doutor Parício, que diz o seguinte: se você comprou ida e volta e não conseguiu embarcar em um desses trechos, a empresa não pode cancelar a sua passagem. Não pode. Pode estar no contrato, pode estar lá naquelas letrinhas minúsculas que ninguém lê, que não, normalmente você nem consegue ler, né, doutor? Uhum. Mesmo estando, a gente consegue juridicamente quebrar essa cláusula do contrato, anular a cláusula do contrato e forçar a empresa te ressarcir o valor que você gastou. Porque o que acontece? Eu comprei ida e volta. Não consegui embarcar. A volta eles cancelam. Aí o que acontece? Você vai para o aeroporto achando que sua passagem de retorno está válida. Chega lá, não está. E aí? O que eu faço? Normalmente, o que as pessoas fazem? Não tem o que fazer. Tem que comprar uma no balcão de uma outra empresa, que é um valor estratosférico, muito alto. Você desembolsa esse valor, pega a nota fiscal, guarda os bilhetes e vai buscar o ressarcimento no amor. Se não for no amor, vai na dor por meio de uma ação judicial. Muitas vezes também outro aspecto interessante que deve ser abordado por exemplo, com relação, ainda voltando à bagagem, você chega no desembarque,
e vai procurar sua bagagem, a bagagem não consegue encontrar sua bagagem saiu e sobrou uma lá. E fica uma bagagem. Alguém pegou sua bagagem errada. Quer dizer, não existe um controle nos aeroportos para poder ver que aquela bagagem que o senhor está levando é sua mesmo. Então, e de repente você fica lá com uma bagagem que não tem utilidade nenhuma para você, né? Para ninguém, e o cara levou a sua bagagem, achou bonitinha ou achou interessante, quer dizer, muitas vezes pegou despercebido. Como proceder num caso desse? Eu vou ficar sem a minha bagagem, quer dizer, sobre todo o meu equipamento que está dentro daquela mala, minha roupa, eu tenho um compromisso. Como fazer? É um processo, eu acho que existe um descuido também com relação a essas bagagens. Né? Sim, uma falta de descuido, né? Agora, de quem é a responsabilidade? Da empresa aérea. O que o senhor colocou aqui, eu já presenciei um processo, né, que a empresa aérea alegava justamente isso que o senhor colocou. Que a culpa não foi minha, a culpa foi de um passageiro que pegou a mala e saiu. Não, a culpa é da empresa. Né? Essa pergunta ela é pertinente porque ela diz o seguinte: na relação de consumo que você estabeleceu, eu tenho uma obrigação da empresa de te levar de um lugar para o outro, inclusive com suas bagagens, e se ela falhou no controle de recebimento de bagagem, o problema é dela. Ela vai ter que arcar com os custos dos prejuízos que causou ao usuário que não teve a bagagem. Agora, é importante, o fato de terem levado a sua bagagem, você não pode levar a de terceiro. Porque se você eventualmente levou com a intenção, você pode responder por um crime de furto. Então, cuidado. Não achei minha bagagem. Tem uma outra lá de bobeira, não pegue. Você dirija-se ao balcão da companhia e pega aquele formulário que a gente falou no instante, formulário de irregularidade de bagagem. Estamos chegando quase ao final de estado de opinião, mas eu não poderia de forma nenhuma sair daqui sem deixar o senhor sair, sem questionar e na busca de, pelo menos, amenizar o sofrimento da nossa população. Taxa da energia elétrica, essa situação que todos nós estamos vivendo aí, dramática, porque é impossível você, numa conta de energia, você ter um aumento de 35%. E não há quem aguente. Levar falência às empresas, levar falência às famílias, porque é muito alto. O que fazer, doutor, nesse procedimento que estamos vivendo, que Rondônia está vivendo, com essa situação tão dramática? É dramática. Dramática. A gente precisa, sempre que possível, estar tocando nesse assunto. A primeira coisa, nós precisamos ter um controle desses contratos de concessão, né, de serviço público, e os órgãos responsáveis, Ministério Público, Defensoria Pública, controlar essas cláusulas, porque o que acontece? Há uma cláusula no contrato de concessão prevendo o aumento de 25, chegando até 35, 37. 37%. Isso é absurdo, porque você tem um aumento desproporcional com os índices oficiais de inflação e tudo mais, e até mesmo de correção monetária. Então, o que nós precisamos agora? É unir forças, né? A pressão tem que ser tanto judicial, já há uma ação civil pública que foi promovida pela Defensoria Pública do Estado, pelo Ministério Público do Estado, o Ministério Público da União, pelo o Conselho Estadual de Direito do Consumidor, que está discutindo isso, né, judicialmente, mas também nós precisamos contar com os nossos políticos da bancada federal, os senadores e os deputados federais, para pressionar e continuar pressionando como estão fazendo, para que o governo dê uma solução. E quando houver uma concessão desse tipo, não dá para você prever um aumento inicial de 25% a 37% sem saber o custo da empresa, né? Até porque esses custos serão diminuídos com o tempo, porque a empresa que recebeu a concessão, com certeza, vai dar uma enxugada nos seus quadros e também no furto
de energia elétrica. O senhor acha que não vai ter saída, doutor, porque o sofrimento é grande? O sofrimento é enorme, mas nós vamos ter que pelo menos esgotar a via judicial, né? Está no TRF, né? Vamos aguardar a sentença da juíza e os órgãos estão atrás disso. Mas a população precisa também se unir e buscar os seus direitos e unir forças nos manifestos e manifestações que ocorrerem em nossa cidade e no Brasil como um todo. Doutor Fábio, muito obrigado por ter vindo em Sala de Opinião. Foi um prazer imenso recebê-lo. Obrigado, doutor Aparício. Obrigado a todos que nos ouviram na Sala de Opinião. Estou sempre à disposição para falar, porque os direitos humanos estão em conexão com você. E o direito do consumidor é um direito humano. Volte sempre. Obrigado. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.